energia, e é uma tecnologia antiga. Quando eles descobriram, eles começaram a fazer flautas de diferentes formas. Então, essas flautas aqui são flautas que a gente usa na vertical, mas existiam também flautas deste modo aqui, na transversal. E aí, quando a flauta foi saindo lá do top 5, ninguém tocava mais ela no final do dia, ela, ninguém ouvia mais ela nos concertos, um moço chamado Bauen, lá na Alemanha, lá em 1800, ele criou um sistema, porque ó, a flauta doce, ela é feita com furos. Então, ela tem... vamos ver se eu consigo, acho que essa aqui vai ser mais fácil de eu tirar. Ela tem o quê? Um bocal, um corpo e um pé. Certo? Só que conforme a música foi evoluindo, né, vocês viram aqui, ó, por exemplo, para eu fazer uma nota, eu preciso fazer posições que não são práticas. E a música foi evoluindo, foi ficando mais virtuose, né? A gente foi chegando lá no período romântico, no classicismo, onde a gente tinha peças que exigiam mais. Só que a flauta não ajudava o instrumentista a conseguir executar essas peças. Aí, desencanaram dela, mas aí veio o Bauen e inventou esse sistema aqui, ó, que é um sistema de chaves, que a gente fala, que até hoje é o mesmo sistema que é utilizado. Tiveram poucas modificações. Então, para conseguir fazer uma nota, é muito mais fácil, porque quando eu aperto uma chave, abaixam outras. Então, ele criou esse sistema que facilita, ele ajuda a gente a tocar coisas com mais notas, mais rápidas. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? Fazer uma homenagem. Ó, vocês podiam fazer igual gostei, ela aqui, hein? ó. Uma homenagem, que as meninas falaram que as Olimpíadas começaram, né? Hoje teve a abertura das Olimpíadas, e elas estão o quê? Emocionadas. Viram a Daiane lá, pensaram, putz, Daiane de Santos não está nessa Olimpíada. Mas a Daiane ganhou, né? Dançou com o quê? O brasileirinho. Sim. Então, as meninas falaram que treinaram aqui. Como que é aquele salto? Ai, meu Deus. Salto mortal? Então, vou fazer essa homenagem para o Brasil. Aí tomara que a gente traga muitas medalhas. Sim, vou com certeza, tocar o né? brasileirinho do Valdir Azevedo. Acho que é. Vamos lá, acho que é. Eita, Jujuba, mostra aí todo o seu poder. Nossa, Jujuba, aí sim, hein? Aê! Parabéns! Nossa, arrasou. Espero que vocês em casa estejam gostando, hein, galerinha? Então, foi o brasileirinho, porque no Brasil, o que aconteceu? As flautas, elas tiveram alguns caminhos. Com os índios, que foram, né, quando os portugueses chegaram,
tinham os jesuítas, que vieram catequizar os índios. E a flauta, na verdade, a flauta doce, mais ou menos assim, era usada para ensinar música para eles. E para que eles tocassem, né? Não sei se todo mundo sabe, mas os índios e os escravos, eles eram grandes músicos. Porque os índios, né, a igreja precisava deles para tocar na missa, nas liturgias. E os escravos, os fazendeiros tinham uma competição. Quem tinha banda de escravos, melhor. Então, eles aprenderam os índios muito com a flauta doce. E foram criando, né, as próprias flautas, igual acho que todo mundo já viu. Sim. Então, o que essa flauta tem de parecida no corpo com essa? A gente ainda tem um bocal, um corpo, né, e um pezinho. A única diferença é que a gente toca na transversal. Aí, no meio de tudo isso, quando a flauta doce já estava quase entrando em extinção, entre o surgimento da flauta transversal com esse sistema aqui, porque antes existia, mas era igual eu mostrei aqui, só que maior, era uma flauta assim. Ainda existem algumas que são utilizadas para peças específicas do período barroco, na orquestra. Mas entre ela se tornar o que a gente conhece hoje, teve o surgimento desse instrumento aqui, que é feito de madeira, ainda hoje, existe de plástico, mas a maioria é feito de madeira, que é o clarinete. O clarinete também foi inventado por um alemão, morava no norte da Alemanha, que eu vou até colar o nome dele aqui, porque é um nome difícil. Sabe ler em alemão? Ai, meu Deus, vou nem Não? arriscar, né? Porque vai que dá certo. Vamos chamar ele só pelo sobrenome, que era Denner. Mais fácil. Mais fácil. E o Denner, existia um instrumento que ele era assim, ó. Ele era uma flauta, só que com essa parte aqui, que a gente chama de boquilha, do clarinete. Né? Vamos misturar assim na nossa cabeça, porque a gente tem que imaginar, né? Sim. Então, a boquilha, ela vem junto com uma palheta. A palheta é feita de bambu, de madeira. E o que acontece? É a palheta que faz sair o som. No clarinete, nos saxofones, no oboé, no clarone, no fagote, que são todos instrumentos dessa família aqui, que é a família das madeiras. A gente não tem o fagote, o oboé, o clarone aqui, são outros instrumentos, né? Já foi uma bagunça para montar tudo isso, e eu também não toco esses instrumentos, mas eles também fazem parte dessa família. Então, o Denner, ele era de uma família tradicional que desenvolvia instrumentos, né? Família de luthier, que a gente chama hoje. Luthier é quem fabrica os instrumentos. E aí ele pensou, porque ó, essa flauta, ela não tem muitas possibilidades. Ela tem poucas notas. Nem sai mais. É muito agudo. Então, e esses agudos aqui usam em poucas peças, né? Quando a gente vai aprender flauta doce na escola, a gente aprende o que a gente chama da primeira oitava, as primeiras notas só. E o Denner queria conseguir tocar mais coisas com a flauta dele, que na verdade não era uma flauta, era o tataravô do clarinete, que também vou colar esse nome, que também é em alemão, e eu tentei decorar aqui, ó. E... Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Espera aí. Chalumeu. Já deve ter um sotaque. Como que falaria Ai, aí? meu Deus. Chalumeu. E esse instrumento que é o tataravô do clarinete, ele era uma flauta com a boquilha. Só que não existia esse botão aqui, essa chave. Essa chave ela faz o quê? Ela transforma as notas em notas agudas, ó. Então não existia. Ele inventou. Né? Dizem que se não foi ele, foi com certeza os filhos, porque o primeiro recibo da venda de um clarinete foi da loja que eles tinham, né? Que era uma família que trabalhava com isso. Então, o clarinete ele está aqui, ó, no meio entre o surgimento da flauta transversal e o declínio da flauta doce. Então, vou tocar agora essa música de amor. Ai, meu Deus. Sem samba. Vamos ver quem conhece.
Deixa eu mostrar antes para vocês aqui, ó, que o clarinete é um instrumento mais grave que a flauta transversal. Falam que o clarinete ele é muito grave e muito agudo. Eu não sou clarinetista. Estou aqui de intrusa, só para vocês conhecerem o som. Eu sou flautista e saxofonista. O clarinete está aqui só para a gente, porque ele faz parte e é muito importante. Na nossa música a gente usa muito, no chorinho também, na MPB, na orquestra. E nos Estados Unidos, né, no jazz, aquelas bandas antigas de Dixieland, que a gente via o pessoal tocando com as percussões amarradas aqui, né? Então, vamos ver quem conhece essa música. Nossa, que linda essa canção, Lindo, né? né? Parabéns. Essa música chama Carinhoso, é do Pixinguinha, que foi um grande flautista e saxofonista que a gente teve na nossa música, né? Ele modificou aí o jeito que a gente fazia música instrumental. Então, clarinete, flauta transversal e, por último, quem surgiu? Vocês conhecem? Quase. Ai, meu Deus. Ih, saxofone! Eu fiquei até com vergonha de falar e falar errado, então eu fiquei quietinha aqui. É, o saxofone. Ah, mas agora é a hora, né? Que ela tá ensinando. É lógico, está todo mundo aqui para aprender. Espero que o pessoal em casa também esteja aprendendo. Então, o último instrumento que nós temos aqui, né, que foi dessa leva, vamos dizer assim, do século XVIII, século XIX, foram os saxofones. Que, mais uma vez, ó, a gente está levando de goleada da Alemanha, tá tipo 7-0. Foram os alemães que inventaram, né? Foi Adolf Sax. Mais fácil, né? O cara colocou o nome dele no instrumento, Isso ficou é verdade. mais tranquilo. Então, o Adolf, ele inventou o sax. Deixa eu colar mais uma vez. Olhei, eu errei. Vamos brigar comigo. Oh, meu Deus. Não foi na Alemanha, Faz parte, faz parte. foi na Bélgica. Mas tudo bem. Olha, já pensou? Ainda bem que não tem ninguém, tem alguém aqui que é belga? Eu acho que não tem, não. Essa coisa de decorar data e número, né? É difícil, é difícil. Então, nós temos os saxofones, que foram os últimos a ser inventados, né? Lá em 1840. E o saxofone, por que ele foi inventado? Porque o Adolf, ele queria um instrumento que tivesse entre o clarinete e o oboé na sonoridade. O oboé é o fagote. Eles são instrumentos de palheta dupla, que são duas dessas palhetas juntas que vibram ao mesmo tempo para permitir que o som saia. E ele queria um instrumento que tivesse no meio, assim, que tivesse uma potência como o clarinete, mas um som mais aveludado, igual, né, do oboé. Então ele inventou o saxofone. Vou mostrar para vocês. Agora as meninas vão dançar mais ainda. Eu comecei a estudar música com a flauta doce. Depois, com a flauta transversal. Né, eu me formei em flauta transversal. E quando eu estava no segundo ano da faculdade, meu pai me deu esse tipo de sax aqui, que é o sax alto. Daí ele falou assim, ó, estuda, que eu já fechei um trabalho, para a gente tocar no carnaval. Isso era novembro. Então, o que eu mais toquei no sax alto foi marchinha. Vocês estão preparadas? Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Todo mundo com saudade do carnaval?
Estão prontas, estão ensaiadas. Podemos ir pro carnaval já. Já pode voltar, né? Já pode. Então, o sax, assim como as flautas, né? Porque a flauta transversal, ela também tem outros tipos. Essa é a mais usual, que a gente usa na orquestra, no choro. Mas ela também tem flautas maiores, que vão ficando, né? Não sei se deu para perceber com essas, o som vai ficando mais grave, e flautas menores, que vai ficando mais agudo. A flauta transversal tem uma flauta piccolo também, que é pequenininha, assim como essa, que também é bastante usada na orquestra. E em gravações, o pessoal usa bastante em big band, dependendo do que for gravar. O clarinete tem também a requinta, que é menor que ele. Então, a gente tem as variações. Esse é o sax alto, está no meio. A gente tem o sax tenor, que é esse aqui, que é o que o pessoal fala, esse é o sax verdadeiro, que é o que o pessoal mais gosta, que é o que é mais usado no jazz, tá? Então, vou mudar um pouco aqui, porque a minha praia é mais música brasileira, mas vou sair da minha zona de conforto aqui e vou tocar um blues. Para variar, né? O pessoal que está em casa. Apesar que sextou com o brasileirinho foi bom, vai. Foi. Sim. Você acertou. O som dele, ó, é bem mais grave do que o sax alto, né? As crianças, quando eu dava aula na escola, falavam que as notas graves eram o som da balsa. Eu dava aula em São Bernardo. Então elas falavam, olha o apito da balsa, pro. Parece mesmo. Então, um blues. Nossa. Muito bom, Um pedacinho parabéns. aqui do Saint Blues. Do Saint Blues. Então, por último aqui, que eu trouxe, desses instrumentos mais modernos, que a gente ainda tem a estrela, que é o pífano, é o sax soprano. O sax soprano, ele, hoje, né, a gente tem a referência, assim, todo mundo, quando vê o sax soprano, lembra de quem? Do Kennedy. Hoje em dia, ele é muito usado também na música brasileira, principalmente no samba e no pagode. Assim. É o que mais se tem usado é o sax soprano. Então, vamos ver se vocês gostam de samba? Não escuta muito. Não. Não, a gente conhece. Você Mas conhece, a gente samba. vê se você conhece essa, ó. Vamos lá. Isso aqui. Conhece? Sim, conheço. É do fundo de quintal, o show tem que continuar. Então, o sax soprano, ele tem seguido essa linha. Às vezes perguntam para mim, mas você toca flauta e sax no samba? Né? É porque as pessoas... Por isso que eu brinquei, né, que a oficina tinha que ser reconhecendo os instrumentos. Porque as pessoas escutam e muitas vezes não ligam o som com a imagem. Verdade. Então, tem muito. Das bandas atuais, vamos falar assim, ó, Pixote, Belo, Turma do... Tudo isso que toca na rádio tem esses instrumentos. Então, todo mundo conhece esses instrumentos. Só não liga o som com a imagem. Né? Sim. Então, esse é o sax soprano. Bom, para a gente ir findando, o que acontece? Tudo
teve uma origem dessas flautas aqui que a gente viu no começo, né? A flauta doce e antes dela até. E dentro disso, o que é legal a gente prestar atenção, né? Eu gosto de tocar música brasileira. Os meninos que vão vir depois gostam de tocar outro tipo de música. A Jujuba gosta de sertanejo. Não, de Vando. Então, cada um gosta de um estilo de música. Verdade. E a música ela é usada para quê? Como arte, como uma expressão, como uma diversão, mas também como algo totalmente cultural. Cada civilização desenvolveu a flauta para uma função. Então, a gente tem aqui também, da minha amiga Cláudia, uma flauta que é meditativa. Você usa essa flauta... Nossa, muito diferente, né? Para o seu próprio bem, assim. Não é para você fazer o outro dormir. Não adianta tocar em casa, que ninguém vai... Não, é para a sua própria meditação. Então, vamos ver o som dela aqui, ó. Nossa, bem suave, bem né? suave. Eu nem sei tocar aqui. Eu falei, Cláudia, me empresta sua flauta. Ela estava falando sobre essa flauta e eu falei, puxa, vai ficar legal para as pessoas verem. Então, você pode criar uma flauta, né? E, então, vamos chegar no nosso artista aqui de hoje, na nossa atração, que é o pífano. O pífano, assim como a flauta doce, no século XX que ela ficou mais conhecida porque foi para a escola. Então, todo mundo reconheceu a flauta doce por conta da ida dela para as escolas. O pífano é um instrumento que já faz uns 10 anos que ele está voltando para as paradas de sucesso. E ele é um instrumento que, assim como a flauta doce, também barato, fácil de fazer, né? Ó, a gente tem aqui bambu, fácil de fazer, fácil no sentido de prático, tá, gente? Porque isso aqui é milimetricamente calculado, porque cada orifício precisa ter um espaçamento entre um furo e outro para a gente conseguir ter um som. Então, a gente tem aqui um pífano em Lá, que é feito de metal. Vou tocar o som só um pouquinho aqui para vocês ouvirem. Então, a gente fala que ele é afinado em Lá, mas os pífanos eles não precisam ter uma obrigação de ser afinadíssimo. Esse aqui, falaram para mim que era afinado em Lá. Mas quando eu toquei e senti... bati a afinação no afinador, que é um aparelho onde a gente mede, né, a onda, não está em Lá, está em Sol sustenido. Para quem entende, está meio tonzinho aí. Então, esses dois pífanos aqui, o pífano também, ó, gente, é a mesma lógica. Tá? É igual aquela frase de que a história se repete. Então, quanto maior, mais grave o som. E aí a gente tem esse pífano aqui, que é um pífano que hoje as pessoas que começam a aprender a tocar pífano pegam. É um pífano em dó. A tonalidade de dó dentro da música é uma tonalidade, teoricamente, né, dentro das digitações, pelo menos para a flauta, mais simples. Então, a gente tem o pífano em dó. Vamos ver o som dele. As meninas até... Esse é o pífano em dó. Quem fez é o Tanaka do Pife, é um pifeiro muito conhecido em São Paulo, e que ele vem seguindo as tradições dos mestres. Porque aí está uma coisa muito interessante dos pífanos e das flautas. Existe flauta pelo mundo inteiro. E tem algumas flautas que, para você poder tocar elas, você precisa vivenciar aquela cultura. Os mestres não te passam a digitação, eles não te ensinam nada. Você fica isolado, né? Vamos aquela palavra que está em alta, lá com eles, na região deles, vivenciando. Por quê? Porque a flauta ela faz parte, é um estilo de vida, né? Faz parte das ações do dia a dia. Então,
o pífano agora, ele vem já faz um tempo voltando, assim como a flauta doce. Por que voltando? Porque ele faz parte da nossa cultura lá no Nordeste, né? Com as bandas cabaçais, que eram bandas que tinham pífanos e a percussão. Então, o pífano vem um tempo, eu lembro quando eu morei em Campinas, faz já uns 10 anos atrás, quando eu fui fazer faculdade, e aí eu vi o pessoal andando de bicicleta tocando pífano. Eu falava, nossa, que instrumento? Eu não sabia que instrumento que era. Aí eu fui conhecer. É um pessoal de um grupo que chama Flautinhos de Matuá. E eles também, eles ficam buscando, né, estudando a tradição do pífano. Eles dão workshops no SESC, em vários lugares, né, gratuitos, para ensinar você a construir com PVC, com materiais que tem em casa. Então, a gente pode aproveitar, né, às vezes, uma coisa mais barata. Você olhar aqui e fala, nossa, mas o instrumento desse é muito caro. Não vou conseguir comprar. Mas existem outros caminhos até a gente conseguir. Então, vou tocar uma música aqui, que é do Felipe Gomide, chama Pifanada. O Felipe Gomide, ele é também um grande... não é historiador, mas ele levanta a bandeira do PIF, ele pesquisa, ele traz os mestres para São Paulo para ensinar as pessoas. E ele compôs essa música, e ele que criou o Bloco de Pífanos de São Paulo, que é um bloco de carnaval também, onde saem milhares de pífanos. Ele toca numa banda que chama Chachado Novo, não sei se alguém já ouviu falar, é uma banda meio de forró, de música também experimental, é bem legal. E aí, o bloco de pífano, ele vem com essa ideia de ensinar as pessoas a tocarem a flauta, que é um instrumento tão próximo da gente, né? Falam que é o instrumento mais próximo da nossa própria voz. Então, Pifanada, do Felipe Gomide. Parabéns. Legal, né? A Secretaria de Cultura de Diadema, a Casa da Música, ao convite. Para mim foi um prazer trazer a turma aqui presente. E vocês vão ficar com um vídeo, que é uma entrevista que eu fiz com o Felipe Gomide, esse amigo agora, né? Eu conheci ele através de um aluno, isso é muito legal, né? Dar aula não é só passar conhecimento, pelo contrário, a gente está trocando conhecimento o tempo todo. E aí, nesse vídeo, a gente tem o Renan, que é esse meu amigo, já foi meu aluno de flauta, hoje é meu amigo. O Renan, que me apresentou também mais coisas sobre o pífano, tocando pífano, depois, no final da entrevista. Eu, o Renan, o Felipe, que compôs essa música, e uma amiga que toca rabeca. A rabeca é um instrumento que também tem essa, né, característica do pífano, assim, na construção. Uma vez eu conheci um senhor que ele falou para mim que ele construiu uma rabeca porque ele não tinha dinheiro para comprar um violino. Então, lá no Nordeste, ele falou que viu um violino e ele falou, como que eu vou comprar um instrumento desse? Então, ele foi, fez o próprio instrumento e começou a tocar. E aí ele trabalhava na roça e tudo, e parou de tocar, de trabalhar na roça para tocar. Virou referência, assim. Então, com vocês, Felipe Gomide e a música Pifanada, com flauta, rabeca e pífano. Obrigada. Felipe, sabemos que a flauta se faz presente em quase todas as civilizações. Conte para nós um pouco da história do PIF, suas influências e caminhos até os dias atuais. Bom, é um prazer estar aqui conversar com vocês. Eu sou Felipe Gomide, do Bloco de Pífanos de São Paulo. Bom, e é isso, né? As flautas, elas realmente são comuns a todos os povos e civilizações, né? Tem registros aí de flautas de 90 mil anos de osso de antílope já encontradas. Então, todos os povos fizeram uso dessa tecnologia do vento, né? E aqui eu costumo sempre dizer, né, que a América, em geral, a América Latina já era o continente das flautas, né? Quando os portugueses e os europeus chegaram, já tinham, nossa, uma diversidade grande de flautas, tanto nas culturas aqui da região brasileira, quanto na região dos Andes. E realmente os portugueses trazem esse formato, né, da banda com prato a dois, com a caixa,
com a zabumba, né, com o tambor. E realmente esse formato no Brasil acaba sendo muito apropriado, né, pelas comunidades indígenas, né? Muito comum os mestres sempre falarem que a origem do pife está ligada aos índios, que sempre tiveram muitas bandas cabaçais, e todas essas fusões que aconteceram no Brasil, né, das matrizes africanas, dos ritmos que chegaram até a gente, da cultura portuguesa muito influente e dos índios, certamente, de todas as etnias indígenas que contribuíram muito para a formação, né, das bandas cabaçais, das bandas de pife, que são essa simbiose, né, da nossa cultura, da nossa riqueza cultural do nosso país. Bom, tradicionalmente, né, os pífanos eles não precisam ter uma afinação perfeita, ideal, temperada, né? O que sempre é tradicional é ter 2 pífanos que são a pareia tocando juntos, né? E tradicionalmente, que nesse pife aqui do João do Pife, por exemplo, podem ver que todos os buracos são do mesmo tamanho, né? Justamente porque não é uma escala temperada. E hoje em dia tem sido muito utilizado também esse pife moderno, que a gente chama, né? Que traz esse buraquinho um pouco menor aqui, 4º grau, para a gente ter a escala temperada, né? E é uma adaptação que vem sendo feita para conseguir tocar um instrumento com sanfona, com outros instrumentos aí que não sejam apenas uma parede de pife, né? Bom, o nosso trabalho aqui do Bloco de Pífanos de São Paulo é muito gratificante, né? A gente tem a alegria de ver aí centenas de pessoas já que pegaram os pífanos e começaram a estudar a partir desse projeto, né? A alegria de ter conectado com muitos mestres, já tivemos a honra de receber Edmilson do Pife de Caruaru, Sebastião Biano, e estamos realmente muito conectados com diversos grupos do Brasil que nos influenciam muito, e pra gente é uma honra, um prazer ver que essa raiz mantém, né? Se mantém viva e acesa, que é realmente um patrimônio de todos nós, né, e um instrumento que é, né, fácil de construir, que é acessível a todos, que é fácil de tirar as primeiras notas e começar a tocar. Então a gente espera manter esse trabalho por muitos anos. 1, 2. Nossa, Chiclete, você viu quanta coisa legal? Nossa, muito legal mesmo. E você em casa que ficou interessado em aprender também sobre flauta, é só se inscrever na Casa da Música em Diadema, que lá você vai aprender muita coisa legal, tá bom? E agora nós vamos com a nossa previsão do tempo. A nossa previsão do tempo para hoje, sexta-feira, a máxima é de 23 graus e a mínima de 11 graus, sol sem nuvens. E para o nosso final de semana também temos uma novidade muito boa. Também teremos sol, a máxima de 26 e a mínima de 12. Então aproveita o final de semana para dar uma volta, ir no parquinho, aproveitar com a família. Lembrando de tomar todos os cuidados, viu, galera? Porque o Covid ainda não acabou.
A nossa programação ela continua nesse ritmo de música e agora com vocês, Daniel Andrade com oficina de violino, quebrando os paradigmas. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar então do violino e tirar algumas dúvidas que muita gente tem, geralmente antes de iniciar o instrumento, as perguntas mais simples também as perguntas que mais me costumam fazer, tá? E foi inclusive um tema sugerido pelos alunos. Eu pedi, né, perguntei algumas coisas para eles, quais eram as dúvidas que eles começaram antes de ter e quais foram as ideias que eles começaram a ter e quando começaram no instrumento perceberam que era diferente, tá? E aí eu vou começar a falar de alguma coisa um pouco mais simples, tá? Que é a parte de valores. Muita gente acha que é um instrumento caro. Lógico que a questão de ser caro ou barato é muito relativo, né? Determinados valores é muito barato para uns e caro para outros. E nessa parte, o que eu gostaria de falar para vocês é que pensar que é um instrumento que é acessível, porque dentre todos os instrumentos não tem tantas diferenças, tá? Então, em média de valores, já falando assim para assustar, tem desde R$250 até Stradivarius de milhões de dólares, né? Mas o indicado, o sugerido, é um instrumentos que geralmente estão na faixa de 800 para cima. Tá? Muito abaixo disso, costumam ser instrumentos simples demais. E aí pode ser um pouco desanimador, desestimula um pouco os estudos, já que acaba sendo um instrumento muito simples e questão de ajuste. Porque além do preço do instrumento em si, tem a questão da manutenção também. Vamos comparar com um carro, né? Não é só comprar e o carro vai andar sozinho. Você tem que cuidar também do instrumento, de vez em quando levar para manutenções também, troca de cordas periódicas, né? Então é muito comum, já fica aí a primeira sugestão. Muita gente começa estudando o instrumento e vai trocar de corda depois de 3, 4, 5 anos. Assim. A corda já está uma gosma, já não sai mais a nota correta, sabe? Já virou outra nota a corda. E, então, pensar nisso, em sempre estar trocando de cordas periodicamente. O tempo de troca é muito relativo. Um profissional, em média, ele deve trocar a cada 3 meses. Porque ele toca muito. O cara é profissional, ele toca o tempo todo. Claro que você ainda é um estudante ou faz por outros motivos as aulas do instrumento, toca o instrumento por outros motivos, não precisa ser tão rápido a troca de cordas, pode ser um pouco mais extenso, você pode usar um pouco mais tempo. E aí as cordas também têm valores, e também essa questão do valor tem para tudo quanto é preço, tudo quanto é gosto. Mas tem desde marcas nacionais, até vou falar, não estou ganhando nada aqui, mas vou falar Mauro Calisto, é uma corda nacional, tem gente que não gosta, mas é uma corda legal, com um valor bem acessível, e para quem está estudando com instrumento mais simples, vale a pena também. Tá? Então, cordas mais baratas também vai ter uma durabilidade um pouco menor. Então ela vai perder o som, ela vai perder os harmônicos gradativamente, tá bom? Então, às vezes, para o cara que é estudante, né, para a pessoa que está começando a estudar, não percebe muito essa perda. Assim, mas com o tempo você vai perceber, só que é legal trocar e não esperar perceber tão rápido essa perda, porque você só vai perceber, né, quando você estiver te atrapalhando, quando te atrapalhar mesmo, ou quando quebrar a corda. Então, sempre pensem também em fazer essas manutenções periódicas. Levar no luthier é importante, né? Que seria como se fosse a revisão do carro. Levar no instrumento para fazer uma revisão. Então, desde a hora que você adquirir o instrumento, se ele já não vier com esse tipo de serviço, procure um luthier, um profissional, né? Um luthier, como a própria Gabi falou, né? Quem estava assistindo anteriormente, né? O luthier é o fabricante, o restaurador, ele é tudo do instrumento de música. Então é legal levar, fazer uma manutençãozinha, uma coisa básica também com o instrumento, tá? E que ele vai fazer todos os cuidados certinho. A manutenção também com o luthier é muito relativa também à questão de valores. Então vai desde 50, 100 reais para um luthier talvez um pouco mais estudante, iniciante, dependendo do ajuste que você precisa fazer. Mas varia lá de 100 reais até 300, 400 reais, os ajustes que a gente chama de básico. Altura das cordas, posição da alma que fica dentro do instrumento, né, comprimento do rabicho, estandarte, partes dos instrumentos. Inclusive, eu não vou falar tanto da parte dos instrumentos, que eu já queria avisar também, os alunos, principalmente que estão assistindo, os alunos aí que estão vendo, terça-feira a gente vai ter uma chamadinha, uma live também, que aí sim vou falar sobre a construção do instrumento, um pouco mais voltada à luthieria do violino, tá bom? E um pouco da história dele também.
Então, a questão ainda, né, do valor, o conselho final para isso, tenha o melhor instrumento que você puder ter. Se nesse momento o melhor instrumento que você consegue ter é um de R$300, inicie com um de R$300. Sabe que é um instrumento simples que depois seria legal você melhorar. Agora, se você tem uma condição de ter um instrumento um pouco melhor, invista, vale a pena, tá bom? Como eu disse, pode-se dizer que é uma ferramenta. Então, a qualidade dos seus estudos ou a finalização do seu trabalho, o acabamento do seu trabalho vai ser melhor se você tiver uma ferramenta melhor. Tendo uma ferramenta mais simples, vai ser um pouco mais simples também. Agora eu queria falar também de uma parte também bem relativa também que o pessoal acha também um dos preconceitos com o instrumento, que acha que ele só serve para tocar música clássica, música, né, o que a gente chama de música clássica, música erudita, né, nessa palavra mais complexa assim. Não, ele também pode ser um instrumento de vários estilos, de várias culturas, né? Ele pertenceu a muitos folclores. Tem muitos séculos esse instrumento, então ele já foi introduzido em vários estilos de música. Então, aqui eu vou tentar demonstrar para vocês um pouco de algumas linguagens. A música também, eu penso que ela seria uma linguagem também, como aprender um novo idioma, tá bom? Então, todos os instrumentos, eles vão ter um sotaque, é muito comum, né? Porque ele foi feito para um determinado estilo de música, querendo ou não, todo instrumento ele foi para alguns poucos estilos de música perto da variedade gigantesca que existe aí no mundo, né? Então, mas, no caso do violino, hoje em dia, cada vez com acesso à internet também, ele tem ficado cada vez mais popular em todos os sentidos, no repertório também. Só dar uma afinada aqui no instrumento. É legal que no teatro sempre rola das senhorinhas, do pessoal assim que já se emociona com a afinação do instrumento. É muito comum. O pessoal está afinando e já estão batendo palma assim. É bem legal. Então, eu vou falar então dos estilos, por exemplo. A gente pode tocar desde a música erudita que foi feita para ele, mas entra no rock também, né? Então, dá para fazer um Led Zeppelin, introduçãozinha aqui, ó. Então, um pouquinho de rock and roll. Ele também foi muito conhecido, né, muito desenvolvido também nos Estados Unidos. A música country também rola bastante. Um teminha country. Também dá para tocar o tango. Tango também é estilo dos nossos vizinhos aí. E muito difundido também no nosso instrumento. Certo? E para demonstrar mais dois estilos de músicas, né? Vou chamar aqui, chama o Douglas. Ele vai nos acompanhar, fazer um acompanhamento no violão. Vou preparando a partitura para a gente. Então a gente vai apresentar para vocês, mostrando um pouco da música erudita, né? De um compositor francês, assim como a Gabi teve que decorar o nome em alemão, eu não decorei o nome em francês, provavelmente a pronúncia piorou, mas é Saint-Preux, compositor francês aí, e a gente vai fazer um divertimento, composição erudita.
Pode contar? 1, 2, 3. E essa foi para demonstrar um pouco do erudito design. Uma outra música folclórica pra caramba aqui, e acho que tem tudo a ver com o lugar que nós estamos, que é o circo, né? E é uma música, um gypsy jazz, que é bem, tem muito a ver, muito ligado com os ciganos. Tá? Então aqui a gente vai mostrar um pedaço da música de basso. Obrigado, Douglas. Obrigado, tá? Continuando aqui. E aí, agora eu gostaria também, então, a gente já falou, né, um pouco de questão de valor, esse tipo de coisa, que eu gostaria de falar também das diferenças um pouco da parte de estudo, que vocês devem perceber que não vai ter muita diferença, tá? Todo instrumento, ele precisa de uma dedicação. Então, voltando para uma pergunta que sempre nos fazem, acho que música em geral deve ter ouvido assim, o que você precisa para ser um músico profissional? Quanto tempo você precisa estudar para tocar uma música no instrumento? Então, esse tipo de pergunta que é muito comum a gente ouvir, tá? Vou falar em dois sentidos, em duas partes sobre essa resposta, que já vai falar em dois sentidos, né? Em dois pensamentos. Um deles primeiro de tudo, para você ser um músico profissional, eu costumo responder ao pessoal, aos alunos, o seguinte: primeiro, tente ser um aluno profissional, que se você perceber, vai ser as mesmas qualidades, entendeu? Cara, você precisa ser pontual,
precisa estudar o conteúdo, você precisa cuidar da sua ferramenta, você precisa investir, né, se você quer ser um músico profissional. Então, essa vai ser sempre a resposta. Eu acho a melhor resposta que já pensei assim sobre essa pergunta. Primeiro de tudo, pergunte o que você precisa para ser um aluno profissional, um bom aluno, né? Depois disso, aí com certeza você nem vai precisar perguntar mais o que você precisa para ser um músico profissional, tá bom? Então, sempre pense nisso. Os valores que um aluno tem são os mesmos valores que um professor vai ter, tá? E agora também a outra questão é sobre seguindo o quanto tempo precisa estudar. As diferenças dos nossos instrumentos, as poucas diferenças que tem de um instrumento para o outro, também está relacionado ao tipo de composição, que é o lance da linguagem, que estava querendo mostrar aqui. Sempre vai ter um sotaque. O instrumento foi feito para um determinado estilo, para uma pegada, né, para uma linguagem, para um idioma. Então, quando você vai tocar, pega um instrumento que foi feito para um tipo de idioma e vai fazer um outro, então a gente está falando de violino, que não é um instrumento popular aqui no Brasil. Então, você até ouve em alguns estilos de música, mas não vai superar o quanto você ouve uma bateria, o quanto você ouve um violão, né, o quanto você ouve outros instrumentos, um piano, instrumentos que têm, sim, estão muito mais presentes no popular nosso, né? E aí, por causa disso, o violino ainda não é um instrumento popular, cada vez mais inserido, cada vez mais constante nisso, mas ainda não é um instrumento popular. E aí, o que difere, na minha visão, assim, o que difere de um instrumento popular para um não popular está muito relacionado à quantidade de peças que envolve, feita para aquele produto, para aquele instrumento. Então, assim, se você toca determinados 4 acordes no violão, você já toca, não menosprezando, para quem gosta, mas você já toca uma porrada de sertanejo, dos mais novos, você já toca muitos rocks, muito pop rock, música popular. Porque a música popular, ela atravessa isso, né? Também a fácil compreensão, tá bom, gente? Não é que é ruim, pelo contrário, mas ela, para ser popular, ela tem que ter tem que ser facilmente compreendida. É um dos fatores que torna a música popular também. Então tem muitas peças, muita coisa composta com 3, 4 acordes que com outros instrumentos você vai conseguir desenvolver uma quantidade de peças legais. Já no violino, ele tá mais relacionado no início, o nosso desafio já está relacionado a muito a ver com qualidade. Então, para você ter uma qualidade sonora, uma produção sonora legal, já tem que ser muito, muito tempo trabalhado desde o início a postura. Postura para a gente é tudo. Um instrumento popular também tem isso de ser um pouco mais tranquilo de sair som. O nosso instrumento também tem esse preconceito, né, por causa da postura e do arco, do instrumento que usa arco e segura de um jeito diferente, a postura snob do violinista, todas essas lendas que rola assim, né? Às vezes o pessoal leva a sério, às vezes o músico leva a sério e se torna mesmo, mas não é tudo lenda, tá bom, gente? Na hora que você começar a ter aula bem instruída, você vai ver que os desafios são muito parecidos, tá bom? Só que, para a gente, os pedagogos, no geral, os livros dizem que de 6 meses até 1 ano e meio, você demora para você criar uma relação íntima com o instrumento. E aí que está, agora, eu acho o encanto do violino, dos instrumentos de arco, no geral, que eu acho que é isso, que ele precisa ter maturidade. Quando eu falo de maturidade, não é só idade. Então, já respondendo também um pouco disso, qual a idade para começar? Eu tendo tantos anos ou menos anos, eu posso começar o violino, não posso, tal. Está relacionado à palavra maturidade. Só que quando eu quero dizer maturidade no sentido de tempo com o instrumento, quanto tempo você cresceu com esse violino? Assim, quanto tempo você tocou, gastou de tempo? Então, se você começar com uma criança, começou com 5 anos, ininterruptos, assim, estudando. Chegou nos 10 anos, ela já tem 5 anos com o instrumento. Então, ele já tem provavelmente ele pode ser, já vai ter uma certa fluência. Voltando a fazer a relação com o idioma, com a linguagem, pega um alemão que não sabe português. São linguagens, acho, bem distintas, né? Põe ele aqui no Brasil, para ele se virar. Cara, uma criança de 5 anos vai ter mais vocabulário que um alemão. E aí, não quer dizer que a criança é mais ou menos inteligente que o alemão, entendeu? Então, esse sentido de maturidade, né, a vivência que você tem com o instrumento vai te fazer produzir um som mais rápido, um som com mais qualidade e mais profissional você vai ser e tal. Então, não importa muito a idade, tá? A idade que você quiser começar nesse instrumento no violino, ele não é um dos mais caros, né? Comparado, tá? Relativo. Como eu falei, questão de valor, lógico, né? Cada um tem o seu poder de investimento.
tal, mas não é dos instrumentos mais caros para começar, por isso até tem muitos, até que tem bastante projeto social. Tem bastante violino, tem pouco projeto social, mas costuma ter bastante violino, até por causa dessa coisa do valor também. Então comece, não importa a idade que você vai ter. As vantagens e desvantagens, né, de começar mais cedo ou mais tarde. Agora, sendo bem realista, se você começar com 15, 16 anos no violino, dificilmente você vai se tornar um solista mundialmente famoso, assim, sabe? Dificilmente você vai ser aquele cara, um solista que vai viajar o mundo solando em frente a muitos lugares, assim. É possível, lógico que é, tá bom? Lógico que é, né? Não é uma máxima, não é uma verdade isso, tá? Mas para a nossa realidade, concorrência do nosso instrumento aqui, do violino, se você já começou com 15, 16 anos, relativamente para você se tornar um grande solista, é um pouco tarde, é considerado tarde. Porém, você não precisa ser um grande solista. Você pode ser um professor, você pode tocar em orquestras, você pode tocar em vários lugares. Inclusive, eu já toquei em tanto lugar, já toquei desde a rua, desde uma esquina, até na Sala São Paulo, que é uma das 10 melhores casas de concerto do mundo. Entendeu? Então, tem lugar para tocar, você pode começar a qualquer idade. Vai ter essa verdade, assim, né? E no Brasil, ainda isso é menos importante, o fator da idade. Falando, assim, no exterior, tem faculdade de música que se você não tiver um nível já profissional, se você não entrar numa faculdade de música com 20 até 24 anos, tem faculdade que já não te aceita para fazer música. Entendeu? Já é bem rude, assim, a coisa lá fora é um pouco mais... Mas por quê? Porque o violino é praticamente um instrumento popular, principalmente na Europa, né? Que é a mãe, quem pariu o violino nesse formato, né? De todas as evoluções que ele teve, para chegar nesse daqui foi a Europa. Então é quase um instrumento popular, muito comum as crianças começarem muito cedo. Então, voltando a falar, começou com 5 anos, 10 anos, já tem 5 anos de instrumento. 15 anos, já tem 10 anos de vivência com o instrumento, né? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na questão da maturidade, tá bom, gente? Então, a maturidade, quando eu falo, é isso. Então, se você começou um pouco mais tarde, cara, sabe que você talvez vai ter que aproveitar a sua maturidade de idade para ter a disciplina, de ter que estudar mais, que você vai ter um pouco menos tempo para gastar, não investindo ou esperando as coisas acontecerem, né? Vai ter que correr um pouco mais atrás do que alguém que já começa como uma criança, sem pretensão de nada, e pode chegar, assim, num nível absurdo até, né? Tá? Mas tudo isso não é uma máxima, tá bom, gente? Sempre deixar bem claro sobre isso. Então, por isso, a postura é um fator muito importante. Normalmente, os livros, então, indicam de 6, os pedagogos falam, né? De 6 meses a 1 ano e meio é o tempo que você precisa ter de prática do instrumento para você ter uma relação mais natural com o instrumento no seu corpo, tá? E isso é vivência. Então, você pode fazer 5 anos de violino, isso vai acontecer. Talvez quem já está assistindo aí, que já é aluno há um certo tempo, ou conhece outras pessoas que tocam, às vezes você vai ver uma pessoa que tem 5 anos de instrumento, de violino, e vai dar uma rateada lá, vai dar uma errada, vai se apresentar, vai ter uma má apresentação, tá bom? E aí a pessoa já fica com na cabeça, nossa, se ela está estudando 5 anos e ela cometeu um pequeno deslize ali, nem vou começar no instrumento. Cara, não existe. Tudo é questão de maturidade, tempo, vivência, experiência com o instrumento. Quanto mais você tiver isso, 5 anos, 10 anos ou 1 ano, podem ser muito mais próximos do que você pode pensar, tá? Do que você pode estar imaginando. Tá? Mas tudo isso eu acho que é um dos fatores encantadores do instrumento, que é tudo que você faz no instrumento, o que ele vai transmitir é culpa do músico. Basicamente, é essa a diferença, tá? Eu fiz umas anotações para não esquecer de falar de alguns assuntos. Assim. Gostaria de saber se alguém no estúdio, alguém fez alguma pergunta aí nas redes sociais, vocês conseguem me informar disso? Chegando aqui de supetão, as apresentadoras, se alguém tiver alguma dúvida pode começar a mandar, porque... A Raquel Lúcio, ela só agradeceu a sua participação. Valeu. Assim. A Val Nacional, grande honra de morar em Diadema. Então... Desistir da cultura. Assim, vou puxar a sardinha aqui, né, para Diadema também, mas eu falo isso para os alunos que têm aula comigo, tá? Eu já dei aula, não vou citar cidades, mas assim, na maioria das cidades
capital de São Paulo e na região metropolitana. E conheci poucos projetos que davam esse suporte para o professor e para o aluno, tá? Instrumentos violinos, cara. Violino da Casa da Música, né? Que é lá que a gente dá aula. Cara, violino ajustado para o luthier. Sabe isso que eu estou falando para vocês? Você não vai entrar na Casa da Música para ter aula com um instrumento de R$200. Os violinos ajustados, com cordas legais, um estojo bacana, bem cuidado, levado no luthier lá, luthier profissional que fez todos esses ajustes que eu falei no começo. Poucos lugares têm essa oportunidade, tá? Para falar principalmente em projetos de acesso, né? Quando já é conservatório, outras coisas, já é outra coisa. Né? Mas em projetos de acesso que te dão acesso, você já vai começar com legal. As salas ambientadas, né? Climatizadas, assim, tem uma estrutura muito legal. E você vê isso, eu sou de São Paulo, mas eu falo isso de Diadema por causa da população. Não por causa nem das gestões, assim, não do investimento das gestões, mas dá para sentir essa cobrança, né, da população de querer, de cobrar, de tentar, de querer ter essas coisas, de ter esse acesso, de ter essa qualidade. Porque se o público não, se vocês, né, que moram aqui não respondem, não dão esse valor, a tendência é diminuir, né? O investimento disso é sucatear, é diminuir, e dá para perceber pelos próprios alunos, né? Pela quantidade de alunos que tem, pela busca das inscrições, pelas histórias das pessoas comentando assim de anos que esperou para entrar na Casa da Música e finalmente conseguiu, de sonhos e tudo mais, assim, coisas que eu não vi em outras cidades, talvez mais ricas economicamente falando, né? Até com menos problemas econômicos, e isso por causa da cidade, da população da cidade de Diadema, galera. Então, se tiver parabéns aí, agradecimentos, é recíproco. Dá muito mais gás, né? Dá muito mais vontade, muito mais liga, assim, de você querer trabalhar num projeto que você tem respaldo, que você pode, que a qualidade é visada, né? E diferente de algumas diferente de outras coisas que tem valor o número, né? Que tem valor outro tipo de situação. Bom, para terminar aqui a minha participação com vocês, eu queria deixar uma frase de um livro, de um cara chamado Suzuki. E ele fala assim, ó, vou ler porque é para falar direitinho, né, as palavras deles. Na mente de um principiante há muitas possibilidades, mas poucas existem na mente de um perito. Tá? Essa frase é muito simples, é fácil de entendimento na reprodução dela, mas ela pode ser muito mais profunda se você parar para pensar, tá bom? A mente de um aluno, de um principiante, ela está muito mais aberta, ela está muito mais capaz, ela está muito mais capaz de pegar informações do que a mente de um perito, que acha que já sabe, que acha que já passou por tudo naquela vivência, naquilo que ele foi fazer, e deixa e menospreza as informações, menospreza o conhecimento que pode adquirir, seja com alunos, seja com pessoas de outros instrumentos, seja com uma pessoa leiga da sua casa que às vezes não entende o instrumento que você está estudando, tá bom? Tudo isso é uma experiência, tudo isso é aprendizado, tá bom? Então, não tenham preconceito. Não importa se você é estudante, se você é novo, se você tem mais idade, o importante, gente, é dar o pontapé, é começar. E principalmente se você está escolhendo esse instrumento, você está escolhendo o instrumento que for, tá? Vale para todos. Pensa, é você que está escolhendo. Então escolha onde você vai estudar, tente fazer o máximo de escolhas possíveis, escolha os instrumentos que você quer, converse com as pessoas, tire essas ideias, né, que o instrumento é complexo, que não é. Tem um passo a passo para você adquirir experiência com o instrumento, é vivenciar ele, tá bom? Enquanto você não começar, não queira ter essa resposta, tá bom? Você não vai ter, né, essa resposta que é complicado, é mais simples, não é. No final das contas, é igual a todos os instrumentos. Diferenças são essas, no nível de qualidade na postura. A postura é o diferencial do violino para qualquer outro, tá? E isso você vai adquirir com vivência. Afinal, você não nasceu andando, tá bom? Se você não nasceu andando, você também não nasceu tocando violino. Apesar que algumas pessoas parecem que nasceram tocando violino, né? Isso é impressionante. Mas, no geral, não. Então, você vai precisar ter aquela vivência. Você vai ter tropeços, entendeu? Você vai esbarrar em alguma coisa, você vai tropeçar. Cara, a vida. Violino é um estilo de vida. Muito obrigado, gente.
Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e estou muito feliz de estar em Diadema. Agradecer de novo o Douglas, que nos acompanhou aqui. Agradeço a toda a estrutura da produção aqui. Ó, até essa produção aqui, velho, não tem. Eu já fiz várias lives aí, não tem essa parada aqui, não. Esse cuidado todo aqui, não. Nossa, tem Shure, mesa e amarra aqui, gente. Assim, obrigado, valeu, galera, valeu. Muito bem, parabéns, um prazer. Obrigada, Daniel, pela participação, por trazer bastante coisa interessante para a gente, curiosidades. Galerinha, então agora a gente vai com algumas informações importantes para vocês. Como foi falado anteriormente, o Covid ele ainda não acabou, por isso vamos tomar nossa vacina, galerinha. Hoje, sexta-feira, Diadema está vacinando a galera dos 28 anos. Amanhã não terá vacinação no município. Retornamos na terça-feira com 27 anos. Lembrando que o horário é das 8 às 16 horas. Precisa somente levar RG, comprovante de endereço. Caso você não esteja com o comprovante em mãos, você pode levar uma foto, um print. Algumas UBSs estão aceitando a carteirinha, tá bom? Como comprovante. Fica a dica. Isso mesmo. E agora o Quarteirão da Saúde é o novo ponto de vacinação, pessoal. Então, para você não enfrentar filas, vá diretamente lá, que agora é um ponto de vacinação. Isso mesmo. Hoje, sexta-feira, dia 23 e dia 30, continuamos com a nossa programação TV Férias. É um projeto da Secretaria de Cultura, junto com a Prefeitura de Diadema. Nos horários das 10 ao meio-dia e das 2 às 16. Então não perca, na semana que vem é o nosso último dia. Então já se inscreve, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações. Exatamente. E agora, continuando com a nossa programação, para vocês, Douglas Pontes com concerto de violão. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todas as pessoas que estão assistindo, a todas as pessoas que estão envolvidas aqui nesse projeto. E, bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Douglas Pontes, eu sou professor de violão erudito da Casa da Música. E a ideia dessa apresentação de hoje é mostrar um pouco da capacidade do violão como instrumento solista, né? Porque na música clássica tem uma grande, um grande espaço se ocupam as orquestras, né? E os instrumentos solistas acabam sendo deixados de lado. E hoje eu vou fazer um recital para mostrar esse lado solista do violão, né? E no final eu vou fazer mais um acompanhamento com uma amiga minha, a Gabriela Coelho, que fez a apresentação, né, da história das flautas e tudo mais, né? E antes, só para falar um pouco desse repertório, eu vou falar de um compositor que foi muito importante, que é Heitor Villa-Lobos, né, para o violão. Ele escreveu muitas composições, ele explorou muito a sonoridade desse instrumento. E ele é um compositor moderno, já do finalzinho do século XX, começo do século XXI. Né? Então eu vou tocar algumas músicas do Heitor Villa-Lobos e na sequência a gente continua conversando mais um pouquinho. Posso tirar o...
Muito bem, Douglas. Tem uma Parabéns. pergunta Ah, nos comentários para você, do Lucas Balbino. sim. Ele perguntou quanto tempo ele precisou para tocar assim. Para começar, o Lucas e eu, a gente é amigo e a gente começou a estudar violão junto, né? Eu quero até mandar um abraço aí para ele, né? Foi através dele que eu conheci o violão, que eu comecei a tocar. E, na verdade, o tempo que eu levei, assim, para tocar essa música ou tocar violão do jeito que eu toco? Violão mesmo, do jeito que você Acho que, na verdade, eu estou em constante aperfeiçoamento, né? Não dá para você determinar um tempo assim para as coisas, né? Porque são muitos fatores que são relevantes, né? Desde sei lá, do lugar onde você vive ao que você tem, assim, é muito relativo isso, né? Sim. Tem gente que tem recurso e estuda 10 anos e não toca o que muitas pessoas que não têm recurso estudam há 3 anos. É bem, Sim, sabe? sim. Mas quanto tempo você toca violão? No total, mais ou menos uns 6 anos, assim. Desde legal. o dia que eu comecei a estudar de verdade, assim, 6 anos. Mas eu Parabéns. já tinha instrumento, assim, um pouco antes, assim. Foi através desse meu amigo que eu quis comprar o violão, que ele que me mostrou e tudo mais. Muito bem, se continuando assim, tá indo muito Bom, bem. obrigado. Posso continuar aqui o Sim. repertório? Bom, já que eu tô com o microfone, né, que eu fico meio assim de ficar tirando, né? Bom, eu escolhi o Villa Lobos em primeiro lugar porque é o repertório que eu mais estudo atualmente. Quando eu escutei assim uma peça do Villa Lobos no violão, assim, eu falei, nossa, que maravilha, é isso que eu quero fazer e tal. E uma coisa interessante, assim, que eu acho que me criou mais afinidade, assim, em relação ao Villa Lobos, é exatamente a postura dele em relação à música, né? Muitos músicos se autodenominam, eu componho de tal maneira para tal coisa. E ele, apesar dele fazer um trabalho mais voltado assim para música de orquestra e tudo mais, ele sempre teve um carinho pelo violão, né? Assim, então, por exemplo, a primeira música que eu toquei, o Choro 1, é de uma série de 15 choros. E o número 1 é para violão. E todos os outros são para combinações diferentes de instrumentos, para orquestra, mas só que o primeiro ele escolheu justamente para o violão, exatamente pela afinidade que ele tinha, né? No Rio de Janeiro, o Villa Lobos é carioca, ele nasceu no Rio de Janeiro, e um período da vida dele, mais ou menos na adolescência, ele foi morar com a tia dele. E ele sempre gostou de música e tudo mais, e naquele período tinha os chorões já no Rio de Janeiro. Porém, hoje é considerado música arte, naquela época era vagabundagem, enfim. E os chorões se reuniam à noite e tal, e grande parte desses chorões, maioria deles, eram músicos autodidatas, assim, os caras não estudavam e tal, porque a maioria eram descendentes dos escravos e tudo mais, era um povo negro e tudo mais, então a sociedade já, ainda com preconceito, né, da escravidão e tudo mais, não queria contato com aquela música, com aquele povo, né? E o Villa Lobos sempre teve um ouvido muito bom, ele via uma qualidade enorme naquela música. E ele fugia, ele pulava o muro da tia dele de noite para ficar lá ouvindo os caras e tudo mais. E muita coisa do que ele viveu, assim, desse período, ele jogou pro violão, não, para a obra dele inteira, mas assim, no violão é o que você mais vê, assim, inserido, assim, a linguagem do choro e tudo mais. E eu aqui, nesse repertório que eu estou fazendo, eu estou misturando um pouquinho de cada trabalho dele de épocas diferentes, né? Eu toquei primeiro um pouco da suíte popular brasileira, que é quando o Villa Lobos é mais jovem, ainda sem muito conhecimento musical, assim, e tal. E agora eu vou tocar um pouco dos prelúdios, que é onde já o Villa Lobos já está mais velho, já tem mais experiência, né? E aí a gente vê que tem uma estrutura, a forma da música tem uma estrutura um pouco mais refinada, diferente da suíte popular brasileira, que é mais livre, né? Então agora eu vou tocar um dos 5 prelúdios do Villa Lobos.
Bom, essa... Bom, essa foi a minha parte solo, né, do violão solo. E como eu falei, eu vou chamar uma amiga aqui, a Gabriela, ou Gabriele? Gabriela. Gabriela Coelho, que é professora de flauta, professora de sopros da Casa da Música. E a gente vai fazer um choro de um compositor brasileiro chamado Celso Machado. Celso Machado, ele é violonista, né? E ele escreveu uma suíte para flauta e violão. A suíte é um conjunto de danças, né, reunidas, né? E a gente vai fazer um choro chamado Paçoca. Né? Tá ligado? Então, com vocês aí, a Gabriela Coelho. Só puxa um pouco para cá para você poder ver legal. Vamos lá. Dá só um lazinho, Isso. Um, dois, Obrigada. Valeu. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Valeu pelo som. Valeu. Como ele falou, é amigo de primeira vez, né? Amigo da primeira leitura, primeira vista. Obrigada. Aí, né? Valeu. Bom, gente, então a minha parte aqui no nosso projeto aqui das férias aqui foi encerrada, né, com esse recital. Como eu disse, a principal ideia aqui foi mostrar um pouco mais do violão assim como instrumento solista e, consequentemente, como acompanhador também, né? Porque na live anterior que eu tinha feito foi voltado mais à iniciação no instrumento, não uma coisa tão voltada para essa parte mais de um repertório mais sério, né? E espero que vocês tenham gostado, né? E fiquem acompanhando a programação, continue aí acompanhando a nossa programação. Quero agradecer a toda a equipe aqui,
para a galera aqui que está dando uma força para a gente, né? A Gabi, ao Daniel também, a todo mundo. E muito obrigado e nos vemos aí numa outra oportunidade. Parabéns, Douglas, foi um prazer. Obrigado. E a nossa programação já está no fim, já estamos encerrando. Não esqueça que na semana que vem, na sexta-feira, dia 30, é o nosso último dia. Então se inscreve, compartilha e ativa o sininho para poder receber as notificações. No horário das 10 ao meio-dia e das 2 às 16. E se você ficou curioso e quer aprender um pouco mais sobre música, lembre-se que no site da Prefeitura, temos um catálogo com um link com mais de 200 atividades para vocês, ok? E, para a gente poder se despedir de vocês, chamamos agora esses artistas brilhantes que deram um show para vocês hoje. Gabriela Coelho, Daniel Andrade e Douglas Pontes. É isso, galerinha. E assim vamos encerrando mais uma programação. Fica agora com o nosso tchau!